Que Jesus, o divino mestre das nossas vidas, nos abençoe, nos ampare, nos guie na direção do bem maior. Com muita alegria que damos início aos nossos trabalhos da noite de hoje. Nosso quarto dia da primeira semana espírita da cidade de Porto Velho. Então, com muita emoção que iniciamos os trabalhos dessa noite, nesta Casa de Amor Fraternal, dando as boas-vindas em nome da Federação Espírita de Rondônia a todos os senhores, todas as senhoras que aqui se encontram de boa vontade. Nós vamos fazer uma leitura, uma página ditada pelo Espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, através da médium Maria Cecília Paiva. Uma grande médium do século XX, que desencarnou nos anos 80, com mais de 80 anos. Foi uma grande trabalhadora de Jesus, uma grande trabalhadora do movimento espírita brasileiro. Mensagem do livro Mensagens de Luz, Paz e Amor, que tem subtítulo Encontro da Luz. Chegamos às portas da doutrina espírita e procuramos aflitos a paz, a harmonia, a felicidade. Olhamos o Evangelho como realmente é, fonte de esperanças para os nossos males. Deslumbramos-nos com as palestras edificantes, com os livros ilustrativos, com a moral elevada e grandiosa que nos faz descortinar novos rumos para as nossas vidas atormentadas. Sentimos-nos irmanados a todos os seres da terra e aprendemos a soletrar o vocábulo amor de forma diferente. Graciosa é nossa posição em face dos novos ensinos e repetimos muitas vezes que não somos dignos de tamanha misericórdia. O sol brilha com nova intensidade e aos nossos olhos o mundo toma cor diferente, porque aprendemos o respeito e a dedicação a todos os seres. Estamos, portanto, no ponto essencial de nossa evolução espiritual, conhecedores que somos de tanta maravilha e portadores de infinitas misericórdias. Todavia, assim sendo, muitas vezes verificamos que dentro de nós há sempre o entardecer. Um crepúsculo infinito envolve o nosso coração, sacrário de tanto Evangelho. Qual, pois, o segredo que nos faz parar atônitos diante de nós mesmos e do futuro? Qual a força que nos chumba ao solo de nossa própria inferioridade, como se fôssemos detentores não de Evangelho redivivo, mas portadores de malefícios? Simplesmente porque ainda não nos dispusemos a ir ao encontro da grande luz. Ela nos visitou no Evangelho, iluminou nossas mentes enfraquecidas, mas guardamos o sabor do pecado e ainda não nos decidimos à suprema renúncia de nós mesmos. Quando Saulo se dirigia a Damasco, apesar da febricitante ousadia que o impelia para o alvo, ou seja, a cristandade nascente para ser sufocada, meditava inconsciente na grande força dos cristãos, no poder oculto de uma doutrina que sustentava os homens que foram ricos em extrema pobreza, na renúncia de todos os bens. Por isto, Saulo, sem querer, abriu dentro de si mesmo pequeninas frestas por onde entrou a grande luz do Senhor, devolvendo-o transformado em Paulo ao cristianismo vitorioso. Por mais escondida esteja a planta humilde, um dia ela é impulsionada pelos raios benditos do astro-rei e recebe sua grande dádiva. No Espiritismo,
Os homens recebem a grande luz. Entretanto, é preciso ir ao encontro dessa energia. É preciso caminhar com desassombro. Marchemos ao encontro de nosso Mestre, a grande luz de nossos corações, convictos de que hoje é nosso dia, a nossa esperança e a nossa felicidade. Desejo. Muito bem. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Mentalizar a figura magnânima de Jesus, a grande luz de nossas vidas. E vamos mais uma vez sentir a presença do meio e doce Rabi de Nazaré, a envolver com sua luz imensa cada coração aqui presente, com paz, com harmonia, com saúde, com discernimento, com bem-estar. Mas te suplicamos, Senhor, nesse momento, que Tu nos dê a força necessária e a compreensão devida para marcharmos resoluto na Tua direção, lutando o bom combate no solo árido dos nossos corações, contra as nossas imperfeições e contra as nossas paixões. Que possamos contigo compreender em definitivo da transitoriedade da vida física e na necessidade imperiosa, nesta hora em que fomos visitados pelo cristianismo redivivo, da necessidade da renúncia do trabalho, como propostas de ascensão espiritual para as nossas vidas. Ser conosco, Senhor, nos amparando e nos guiando, para que esta oportunidade bendita que nos oferece de estarmos na carne, por fim, possa realmente ser a nossa redenção. Que os nossos trabalhos de hoje, com a Tua presença amorosa, possa transcorrer com muita harmonia e com um clima de fraternidade. Que assim seja, Senhor. Mais uma vez, nos abençoe, meu Pai. A doutrina espírita, como sabemos, principalmente nós, os espíritas, se propõe a trazer ao mundo a revelação nova que resgata a revelação trazida por Jesus, aquele que veio ao mundo nos ensinar o caminho para a nossa felicidade real, a felicidade do Espírito. E a doutrina nos ajuda a entender toda a caminhada que nós, seres espirituais que somos, temos traçado desde nossas origens, quando criados por Deus, na simplicidade de todo o começo, de todo o princípio, até os dias de hoje, e ao mesmo tempo nos descortina a enorme caminhada que ainda se encontra diante de nós, até que possamos alcançar as culminâncias da vida no universo, que nos permitirá vivermos na plenitude de nossa própria consciência, o que nos tornará aqueles que, como Jesus, vivem conscientes no seio de Deus. Essa será a suprema felicidade reservada àqueles que completaram o seu processo evolutivo, do começo até este ponto que não é o fim, pois que imortais somos. É preciso olhar tudo com o senso de prudência, com a cautela necessária para evitarmos os exageros, para não irmos demais, nem para um lado, nem para outro, e sabermos agir
como propôs um grande sábio do Oriente, que todos nós conhecemos, na figura daquele que trouxe o budismo ao mundo, o Siddhartha Gautama, o Sakyamuni, quando propôs, num resumo da sua tese, o aprendermos a seguir o caminho do meio na busca do equilíbrio. Pois bem, a humanidade, no seu desenvolvimento, tal qual nos ensinam os espíritos superiores, oscila com relativa frequência, ora no desenvolvimento mais intelectual, ora no desenvolvimento mais emocional, mas de maneira geral, o desenvolvimento intelectual e moral não seguem para e passo. De maneira geral, primeiro há um avanço no caminho do intelecto, da inteligência intelectual, para que depois os outros conteúdos evoluam. Quando olhamos para trás e miramos em Jesus, enxergamos Jesus vindo ao mundo num momento crucial da humanidade. No momento onde no Ocidente o Império Romano dominava as paragens do mundo e era o grande poder secular de então, fazendo-se inclusive dominador dos poderes religiosos que estavam. Jesus veio à Judéia, veio entre o povo judeu, nasceu judeu e trouxe para esse povo que já apresentava toda uma cultura, toda uma base que predispunha uma melhor compreensão da sua mensagem, a revelação adicional e suficiente de que o reino de Deus é, antes de tudo, um reino espiritual e interior. O reino que os judeus tanto procuravam, a terra prometida que tanto esperavam, primeiramente teria que ser construída no seio, no coração de cada um de nós, para que pudesse então materializar-se fora de nós. Jesus veio nos dizer e nos mostrar que tudo que encontramos fora de nós será apenas a expressão do que cultivamos dentro de nós. Jesus então espiritualiza o caminho, espiritualiza o esforço e aumenta a visão espiritual do homem em relação à sua realidade. Todos os seus esforços possibilitaram a construção do cristianismo primitivo, que estava muito próximo, muito íntimo da realidade espiritual, muito parecida com o que a doutrina espírita hoje apresenta, de modo que era muito comum nas assembleias a manifestação de espíritos, direto ou indiretamente, trazendo notícias da realidade ulterior. Isso foi se perdendo com o tempo, entretanto, à medida que o poder secular do Império Romano se apropriou do poder religioso que formava-se em torno do cristianismo primitivo. Isso caracterizou um momento de mudança muito drástica, previsto por Jesus, quando asseverou que toda planta que não fosse plantada por Deus seria arrancada no momento adequado. Acontecido isso, o poder secular se apropriou do poder religioso, mas não durou muito o Império Romano. Pouco depois, pouco mais de um século, ele tem a sua derrocada. E a queda do Império Romano estabeleceu uma desestruturação nas relações de poder, a região que nós conhecemos hoje, como o Oriente Médio, Mediterrâneo, Norte da África, Europa. E isso fragmentou o poder. Com a morte do Império Romano, pouco a pouco se estrutura um regime novo de orientação de poder no mundo, que nós conhecemos como feudalismo, onde o poder estava fragmentado na figura de nobres, de reis, de príncipes, de pessoas que tinham a legitimação do seu poder validada pela certeza de que eles eram de origem divina, que o seu poder vinha de Deus.
Assistimos aí então a continuidade, a conformação e o desdobramento do casamento entre o poder secular e o poder religioso. O sistema feudal então precisa dessa validação do poder religioso. E assim seguiram juntos religião e poder político por cerca de 1000 anos. Essa fórmula, entretanto, não deu muito certo. Houve uma ampliação da insatisfação, uma degeneração natural do sistema, e por volta do século XIV e XV, esse sistema entra em convulsão e forças novas surgem na figura dos comerciantes, os chamados pequenos burgueses, mas em função muito mais do empobrecimento das relações de poder. O que aconteceu de característico nesse período? Era proibido pensar, era proibido criticar, era proibido buscar a verdade, senão aquela apresentada pelo poder que se arvorava senhor da verdade. No caso em particular, o grande predomínio estava nas mãos da Igreja Católica, de então, que por sinal era dona de 2/3 de toda a Europa. Feito isso, ao longo de 1000 anos, muito pouco se construiu em termos de pensamento intelectual, de ciência, de ideias novas, porque todo saber só podia ser daquele que estivesse de acordo com o conhecimento aprovado pelo pensamento religioso dominante. As novidades que assistimos na Europa vêm em grande parte graças às invasões otomanas, graças aos árabes, que não cristãos trazem um processo de reação, de infiltração e ao mesmo tempo de criatividade. Isso tudo levou à grande crise, como eu disse, do século XIV, que deu origem à Renascença. Foi uma grande reação, a humanidade reagiu enormemente a isso, e não se aceitava mais a imposição do não pensar. Todos queriam questionar aquelas verdades velhas e carcomidas que se sustentavam apenas numa fé cega, num poder que se autolegitimava em função de se determinar como oriundo de Deus, tanto o religioso quanto o político. Isso deu origem à ciência moderna, os 3 séculos que surgiram no seu desenvolvimento. E este ponto marca um outro ponto de virada, que é a ruptura entre o pensamento científico e o pensamento religioso. As duas maneiras de interpretar o mundo, de interpretar o ser humano, de interpretar a realidade, que podiam andar juntas, complementando-se mutuamente, como as asas intelectual e emocional estavam rompendo naquele instante. A ciência, então, vai se autoafirmando, se impondo, e vai rejeitando todas as verdades que não podiam ser comprovadas, pesadas, medidas e avaliadas. Isso era a rejeição a tudo que fosse espiritual. A ciência, então, em formação, em construção, rejeita o que é religioso, porque rejeita o que é espiritual, porque entende que isso não é passível de comprovação. A ciência, então, passa a ver o mundo, o universo, como uma realidade material, o cosmos como uma grande máquina que se equilibra graças às forças da gravidade, aos movimentos dos astros, e o ser humano como um corpo, como uma máquina que também tem o seu funcionamento a partir da sincronicidade, do sincronismo entre as suas partes, num equilíbrio. E aquilo que nós chamamos de eu, na visão desta ciência, em particular da ciência médica, o eu é apenas a exudação, é apenas o resultado do funcionamento deste corpo. Se o corpo funcionar bem, você vai ter um eu saudável, uma mente saudável, um emocional saudável. Esta visão do corpo como uma máquina, como resultado de peças que se justapõem e que funcionam sincronizadas, não é de todo afastável, mas na sua postura de absoluta
ofereceu alguns questionamentos que, se no primeiro momento, ao longo do século XVIII, do século XIX, no momento em que a medicina surge como uma ciência e vai se impondo, mas ao longo do século XX assistimos uma reação, uma volta às origens, um buscar algumas explicações que somente a abordagem física não era capaz de dar. Algumas observações do ambiente, algumas pesquisas foram estabelecidas e algumas respostas eram encontradas. Algumas doenças humanas não se explicavam apenas por seus fatores físicos. Pouco a pouco já se foi percebendo ao longo do século XX as doenças de natureza psíquica, as doenças que não tinham uma causa detectável fisicamente, mas que se manifestavam por sintomas fisicamente palpáveis. Havia alterações físicas, muito embora as causas físicas não fossem encontradas. Dentro desse universo estavam as doenças de natureza mental, já no campo da psiquiatria, mas que pela visão física, restritivamente física da ciência, encaravam a questão dos transtornos do humor apenas e tão somente no funcionamento do cérebro. Isso é interessante de se observar. Quando nós olhamos, nós imaginamos que são os olhos que veem, mas não são os olhos. Quem vê é o cérebro. Os olhos captam os raios luminosos, os sinais, os estímulos que são interpretados pelo cérebro, que constrói isso na forma de imagens. Quando nós ouvimos, pensamos que são nossos ouvidos que ouvem. Não são nossos ouvidos, é o nosso cérebro que ouve. Apesar de que são os ouvidos que trazem os estímulos externos que são interpretados por esse cérebro. E assim você vai indo. A realidade em torno de nós nos é trazida pelos sentidos, e o cérebro é que, recebendo os estímulos, os sinais que esses sentidos captam, traduz isso na forma de imagens, de sons, de cheiros. É por isso que, às vezes, em algumas experiências interessantes, quando você aciona certas áreas do cérebro, você vai sentir o mesmo gosto que você sentiu quando ela foi gerada, você vai sentir o mesmo cheiro, vai ver o mesmo lampejo de imagens. Então, essa abordagem tem o seu fundamento, mas algumas coisas aconteciam que não se restringiam aí. E entre elas estavam as questões de natureza mais emocional. Uma experiência conduzida por psicanalistas na Europa foi apresentada na forma de uma tese num congresso psicanalítico de psicanálise em Roma em 1953, que trouxe uma experiência interessante. Para você ter uma ideia, isso em 1953. 165 meninos, bebês recém-nascidos foram observados. Eles haviam convivido algum tempo com suas mães e depois tinham sido, por algum motivo, afastados de suas mães. As crianças afastadas de suas mães, no primeiro mês, começavam a chorar mais, a ter problemas de relacionamento com outras pessoas, a rejeitar proximidade e a interagir muito pouco. Começavam a ficar meio entristecidas. No segundo mês, elas começavam a ter problemas de ordem alimentar. Já não se desenvolviam como era esperado, tanto na questão do peso, quanto na questão do crescimento. No terceiro mês, algumas delas entravam num profundo abatimento, com uma queda significativa no seu sistema de defesa, a sua imunidade, e contraíam doenças, infecções, e algumas crianças nesse terceiro mês chegaram à morte. Com a volta, no caso dos casos que voltavam, quando as mães voltavam a ter contato com seus filhos, rapidamente os sintomas desapareciam, eram revertidos e as crianças ficavam bem. A conclusão desse estudo é de que a falta de amor, a falta de carinho, a falta de afeto desencadeia estados de humor que hoje nós chamamos de depressão.
Mas quem pensa que isso é uma questão emocional humana está enganado. Experiências, observação e acompanhamento de primatas indicam claramente que os primatas, até porque são muito próximos de nós na sua constituição física, também apresentam quadros de relativo abatimento e depressão quando afastadas de seus pais, de seus cuidadores. Já inventaram, inclusive, numa experiência, a figura da mãe substituta, um boneco que simula um chimpanzé, aonde se coloca uma teta, que na verdade por trás tem uma madeira para que o bebê possa mamar, porque ele não mamava na mamadeira simplesmente, ele não aceitava. Mas quando colocavam nesta figura que simulava a sua mãe, ele se agarrava nela e mamava. Então a reação no animal não fica muito distante de nós. Nós que temos nossos pets em casa, sabemos que alguns animais às vezes adoecem quando nós nos afastamos deles por muito tempo. E alguns não se recuperam facilmente. Alguns mudam de humor, ficam irascíveis, aborrecidos, rabugentos, impacientes, amedrontados, muito parecidos. Então isso indica que há dentro do comportamento psíquico do ser, não necessariamente apenas humano, uma estratégia defensiva que pode ocasionar essas reações. Isso é melhor entendido quando olhamos para o que a ciência do comportamento vem nos apontando há muito tempo. Há basicamente no psiquismo humano dois impulsos: o de procurar o que gera conforto e de evitar o que gera desconforto. Dentro deste processo, na natureza, o nosso instinto de sobrevivência, que nos impulsiona a permanecermos vivos, nos faz enfrentar os desafios de três maneiras, dentro de três padrões. Diante de um perigo, diante de uma ameaça, ou nós partimos para cima dela. Nós quer dizer qualquer ser vivo. Parte para cima da ameaça para vencê-la e eliminá-la, foge dela porque não se sente capaz de vencê-la, ou se finge morto na esperança de passar desapercebido. São três estratégias. Isso vem acontecendo com o princípio espiritual na nossa jornada evolutiva ao longo de décadas, ao longo de centenas de anos, de milhares de anos, de milhões de anos. E nós, os seres humanos, nada mais somos do que os princípios espirituais que evoluíram a ponto de alcançarmos o estágio humano, mas passamos por esses processos anteriores. André Luiz nos diz, no livro Evolução em Dois Mundos, que nós, particularmente os espíritos humanos, espírito só pode ser humano, só apenas sendo redundante, os espíritos terráqueos iniciaram essa jornada evolutiva na Terra há cerca de 1 bilhão e 700 milhões de anos, como formas bem simples de vida, como os primeiros protozoários, os primeiros seres unicelulares. É por isso que todos nós temos alguma coisa de cérebro de ameba ainda, do tempo em que nós flutuamos no caldo da vida. Todos nós carregamos isso. Esses mecanismos estão em nós. O estudo do sistema nervoso nos mostra que, comum à grande maioria dos seres de sangue quente, quando avançados, mesmo os que não são de sangue quente, existe uma estrutura chamada cérebro reptiliano, em cima da qual você vai construindo as estruturas superiores até chegar na humana, que só nós possuímos. Só nós possuímos essa capacidade de pensar abstratamente com tamanha sofisticação. Os outros seres, os animais, pensam, mas pensam de maneira fragmentária e descontínua. Nós somos capazes de pensar de maneira contínua, a ponto de construirmos conhecimentos sobre conhecimento. Isso nos faz únicos. É por isso que nós somos considerados os únicos seres que são capazes de conduzir a sua própria evolução. Quando nós estamos nos estágios anteriores, nós também evoluímos, mas não somos conscientes dessa evolução, não somos capazes de conduzi-la.
Esta noção de nós faz nos ver que nós somos seres muito avançados, muito complexos, mais desenvolvidos a partir de estruturas primitivas, que ainda estão muito presentes em nós. Nossas emoções ainda são comandadas por raízes muito primitivas. A emoção mais primitiva, mais conhecida de nós é o medo, que faz a sua contraface na questão do medo da morte, que é a mãe de todos os medos. Movidos pelo instinto de sobrevivência, há em nós, em todo o psiquismo, o medo de não existir, o medo de deixar de ser. O deixar de ser é algo para nós inaceitável, graças a esse instinto superior que o Pai colocou em nós. Pois bem, este é o espírito humano, esses somos nós, hoje na Terra, com uma longa trajetória, com uma grande paisagem para trás vivenciada, com conteúdos e conteúdos acumulados, sobrepostos, com muitos eus, com muitas personalidades vividas, como homem, como mulher. Muitos de nós executamos experiências que se extinguiram na infância, na adolescência, na meia-idade, na idade senil. Muitos de nós vivemos em condições de dificuldades, em momentos de muita fome, de muito medo, ou vivemos em momentos de muita fartura, de muita opulência. Todos esses eus estão em nós, não estão perdidos. E todos esses conteúdos, muito embora inconscientes para nós hoje, neste momento presente, agem e reagem internamente, gerando estímulos e impulsos que às vezes são incompreendidos por nós. É por isso que muitas coisas que sentimos afloram sem que nós sejamos capazes de perceber, sem que sejamos capazes de entender. Joana de Ângeles, no encaminhamento do entendimento dos transtornos de natureza mental, dos transtornos do humor, nos faz lembrar o fato de que nós não somos, tal qual a ciência médica, até pouco tempo de maneira restritiva e agora menos, nos enxergava como máquinas físicas que no seu funcionamento bom geram saúde e no seu mau funcionamento geram enfermidade. Somos seres espirituais que, vivendo na carne, nos manifestamos em 3 dimensões: na dimensão física, na dimensão espiritual, porém fluídica, do perispírito, e na dimensão espiritual propriamente dita. Somos seres trinos. O nosso corpo físico tem a sua estrutura, o nosso corpo perispiritual, o nosso corpo espiritual ou perispírito tem a sua estrutura, e nós, o eu profundo, o ser essencial, somos a fonte de tudo. Joana de Ângeles diz então que precisamos observar o universo e a nós mesmos sempre com esse olho de integralidade, não procurando as causas e os efeitos apenas em uma das dimensões. Pela ótica da medicina, vamos observar que a etiologia da depressão é de difícil catalogação. Aos que procuram no quimismo cerebral a explicação absoluta, na regulação dos neurotransmissores. Isso por quê? Porque o cérebro, de fato, como uma máquina, no seu sentido funcional mais físico, é composto de várias partes, de várias regiões que são fruto de organizações e reorganizações de seres básicos que são os neurônios. E esses neurônios, que são células, se comunicam entre si por meio de uma conversa química que se dá graças a partículas químicas, a moléculas chamadas neuropeptídeos ou neurotransmissores. São centenas delas. Grande parte do nosso funcionamento, da nossa visão, da nossa audição, de todos os nossos processos internos depende desses neurotransmissores, dessas comunicações. Mas, em particular, na questão do humor, vamos assistir à presença de 3: a norepinefrina,
ter a adrenalina, vamos ter a serotonina e a dopamina. Esses três juntos, de maneira geral, encontram-se relacionados aos transtornos de humor no campo daquilo que chamamos de depressão. Quando nós falamos de depressão, parece que nós estamos falando de uma coisa estanque, única. A depressão, na verdade, é como um arco-íris. Na verdade, o humor humano é como um arco-íris. Se você pegar no extremo oposto mais baixo, você vai ter a depressão grave, depressão clínica grave. Se você for gradualmente, você vai no meio do caminho chegar a uma distimia, que é uma depressão mais leve, mais suave. E você vai gradualmente indo na direção das manias, que são relacionadas às euforias, até o ponto em que você vai alcançar uma mania mais grave. Ou seja, esta oscilação não se faz de uma maneira estanque, ou seja, não existe uma separação clara. Você transita nesse universo de humor frequentemente ao longo da sua vida. No meio do caminho você vai ter os estados de humor cotidianos, normais das nossas vidas. Então, de vez em quando, você viver uma experiência de tristeza, de desânimo, de preguiça, de disfunção neuroquímica é normal. Uma pessoa, quando perde o emprego, fica triste. E pode ficar triste por uma semana. Uma pessoa, quando perde o emprego, fica com medo. E se fica com medo, pode ficar ansiosa. Isso é normal. A questão não é o medo, não é a ansiedade decorrente das perdas. A questão é o quanto isso será funcional ou disfuncional. A questão será o quanto estes estados de humor te incapacitarão para vivenciar as experiências normais da vida. Se há abordagem na medicina, pelo aspecto da biologia, na questão dos neurotransmissores, existe uma outra facção, um outro grupo que procura as explicações no campo do sistema endócrino. O sistema endócrino é um conjunto de glândulas que secretam hormônios que fazem o nosso corpo funcionar, na visão da máquina, né? Bota mais óleo aqui, bota um pouco mais de gasolina ali, está faltando o oxigênio, aumenta o oxigênio. Então, para fazer esse motor funcionar, nós temos um motorista chamado cérebro que fica avaliando aonde as peças estão indo bem ou mal, aonde está rápido demais, aonde está lento demais, e essa comunicação com o sistema endócrino faz com que os ajustes busquem o equilíbrio. Então, não existe um equilíbrio estanque, mas existe um equilíbrio dinâmico o tempo todo. Então, quando você sofre um susto, um pânico, há uma descarga de adrenalina no seu corpo, obedecendo aos impulsos que vêm lá do sistema límbico, do sistema do cérebro reptiliano, que em relação ao medo faz com que você reaja de modo ou a correr ou a enfrentar. Para que o corpo se prepare para a luta ou para a fuga, a adrenalina faz com que o corpo reaja. Até aí, tudo normal. Diante de um perigo real, isso tem que acontecer. Você está aparecendo na esquina, viu um indivíduo que vem com uma arma na mão, você vai ter que ter uma descarga de adrenalina e vai tentar fugir, vai tentar fazer alguma coisa. Agora, se cada vez que você vai fazer uma prova, você tem uma descarga de adrenalina e começa a ter reações típicas, como uma sudorese, ficar pálido, ter tremores, um processo de aceleramento e depois de exaustão, isso não é normal. Você está sob o domínio de um transtorno de ansiedade, você tem que verificar o que te provoca isso. A visão, então, médica é fundamental para entendermos como os mecanismos físicos ocorrem dentro da questão da depressão. Numa análise dos sintomas, o que nós encontramos de maneira geral é que gera muita confusão. A pessoa que vive um quadro de depressão, vamos falar de uma depressão grave, você vai ter episódios de tristeza, você vai ter alternâncias, você vai ter uma disfunção na questão do apetite, pode acontecer, você pode ou comer muito ou não comer nada. Você pode ou dormir muito ou não dormir nada. Você pode ou querer muito sexo ou não querer sexo nenhum. Você pode não ter energia para nada, não ter força física, força emocional,
não ter energia mental que te incapacita para se concentrar, para atividades continuadas. Você não consegue ler um livro. Você não consegue ler mais do que um parágrafo, muitas vezes, porque quando você começa a ler, você começa a sentir aquilo muito enfadonho, muito difícil de entender, difícil de querer fazer. Todas as atividades lhe parecem muito difíceis, muito demoradas, muito complicadas. A lente da pessoa, do óculos com que a pessoa passa a ver a realidade, parece que fica marrom, fica embaçada, e a realidade lhe chega de uma maneira distorcida. Então, tudo que para os outros é perfeitamente aceitável pode ser insuportável para a pessoa que está vivendo um estado depressivo. Porque os estímulos que chegam no mundo exterior são interpretados de uma maneira piorada. É muito comum, portanto, nesse quadro, que a pessoa que vive um quadro de depressão sinta-se incapacitada, tenha em relação a si uma visão muito ruim, de muito baixa autoestima. Tem uma percepção de que é incapaz de fazer as coisas, de que não é uma pessoa de valor, de que não é uma pessoa que mereça afeto. É por isso que é muito comum nas pessoas num quadro depressivo se afastar dos outros, porque não acreditam-se capazes ou merecedores da atenção e do afeto dos outros. Todos os movimentos do outro são interpretados de uma maneira distorcida. Se você fica quieto em relação a ela, ela acha que você é indiferente. Se você dá atenção demais, ela acha que você está tratando ela como uma pessoa incapaz. Ela desconfia de todos os seus movimentos. Todos os seus movimentos passam a ser interpretados de uma maneira negativada. Essa noção de dificuldade das coisas que se amplia no depressivo costuma levá-los, muitas vezes, ao velho impulso de ou partir para cima, né, como nós falamos, ou fugir. O de fugir é o mais comum. E essa fuga costuma vir acompanhada de pensamentos de abandono, de fuga, que vão desembocar nos pensamentos suicidas. Por isso que é muito comum as pessoas que estão em estado depressivo apresentarem pensamentos de autodestruição. Não é que elas querem simplesmente se matar, elas querem escapar do extremo desconforto, da sensação de incapacitação que elas têm diante da vida. Uma coisa é você sentir-se pouco hábil, pouco competente. Outra coisa é você ter a sensação de que você nunca vai conseguir fazer aquilo. Essa baixa autoestima normal nas pessoas que enfrentam essa dificuldade, no depressivo, ela está ampliada. É algo que traz muita dor emocional. O depressivo não é aquele que está apenas triste, é aquele que está no estado de profunda tristeza. É claro que nem todo mundo que está triste está depressivo, e nem todo mundo que está depressivo apresentará tristeza. O jovem, por exemplo, o jovem que apresenta um quadro de depressão, via de regra, traduz a sua disfunção na forma de irritabilidade. Eles não apresentam-se entristecidos, desanimados, mas irritadiços, impacientes, acelerados. E, aliás, as estatísticas mostram que a incidência de depressão entre os jovens tem aumentado, graças ao uso de drogas, ao uso de álcool, que, aliás, é considerado um dos maiores depressores. Então, a mudança de hábito dos jovens nas últimas décadas tem levado a uma incidência maior entre eles de depressão. Mas a depressão, como a gente mencionou agora, o exemplo pode ocorrer também entre crianças. Mas o que as estatísticas mostram é que, de maneira geral, as mulheres são as mais predispostas e as pessoas que estão numa faixa entre 40 e 50 e poucos anos, numa meia-idade. A discussão em função de que as mulheres são mais predispostas é muito controversa. Há os que acham que as mulheres são assim porque elas têm uma oscilação hormonal maior, né? Mas só para que você tenha uma ideia, a explicação, por exemplo, para aquela irritação pré-menstrual ou uma depressão, na verdade, estaria relacionada a uma incidência de 3 a 5% das mulheres. Assim. A maioria das mulheres vai dizer que está nesse quadro porque tem a tensão pré-menstrual, mas não necessariamente será isso.
É preciso ver outros componentes socioculturais que ampliam e agravam o processo. Há outros que discutem dizendo que as mulheres são as que mais apresentam depressão porque elas são as que mais procuram auxílio. Os homens são os que mais negam os sintomas depressivos. Então, dificilmente as estatísticas detectam o nível de incidência real entre os homens. Os homens têm a tendência a negar a depressão por causa de um antigo hábito que via do que nós chamamos de depressão como sendo uma fraqueza. As pessoas que ficavam deprimidas eram tidas como fracas. Era uma questão de caráter, era uma questão de disposição. Hoje não, hoje sabemos que isso é uma doença. Mas existem muitas depressões que podem resultar não de fatores meramente biológicos. Existe a depressão que resulta, por exemplo, do tempo. Não é? Sabemos que em países onde o tempo fica menos ensolarado em determinadas épocas do ano, que as pessoas de uma certa idade ficam mais depressivas. Existe a depressão pós-parto, em função de todo um processo, mas as experiências mostram que isso não está relacionado apenas à questão da experiência do parto, mas existe um histórico que costuma estar por trás. Às vezes de natureza genética, às vezes um dos pais já teve problemas nessa ordem, ou então a própria mulher já teve um quadro de depressão anterior, ou então o que ficou mais caracterizado em alguns estudos, que de maneira geral as mulheres que apresentam depressão pós-parto são mulheres que têm problemas no casamento, estão infelizes no seu casamento e não queriam ter aquele filho. Então a gente vai vendo que o estudo dessas causas é muito complicado. Se você for olhar pela ótica médica apenas, o leque é muito vasto, as possibilidades são muito grandes. Mas o que importa entender é que a pessoa que está vivendo um quadro depressivo, seja por fatores biológicos, seja por fatores genéticos, seja por fatores sociais, emocionais, ambientais, está vivendo algo que é real, algo que causa extrema dor. É um sofrimento real que precisa ser encarado e que precisa ser diagnosticado e enfrentado. As terapias vão desde a terapia médica, psiquiátrica, através de remédios que ajudam a equilibrar a química cerebral. Aliás, diga-se de passagem, a maior incidência no campo da depressão é chamada depressão grave. E a depressão grave, toda ela, a Associação Médica Americana estabelece, toda ela é curável. A única depressão que se sabe que não é curável até hoje, mas é tratável, é a depressão bipolar ou o transtorno bipolar, que é uma modalidade de depressão que às vezes se complica, porque a pessoa alterna momentos onde ela está no caso conhecido como depressão, para um outro onde ela vai para a mania ou para a euforia, onde ela inverte. Onde em vez de se achar incapaz, triste, desanimada, sem energia, ela se acha invencível, imbatível, o mais inteligente, o mais capaz, tem uma energia que não se esgota, não dorme nada, está o tempo todo ativo, está o tempo todo para cima, mas em compensação, se ela for no shopping, não deixa ela levar o cartão de crédito, não deixa ela levar o talão de cheque e, se possível, bota uma placa nela, perigo à vista. Porque ela não tem noção, ela pode simplesmente gastar uma fortuna, o salário de um ano todo, acreditando que vai fazer alguma coisa. Há pessoas nessa fase que, quando vão receber o salário, elas gastam o salário 10 vezes. Porque quando ela vai para realizar um objetivo, o salário dela é suficiente para aquilo. Quando ela vai para o outro, ela já esqueceu aquele é passado. Então o salário é capaz para esse de novo. Quando ela parte para o terceiro, o primeiro e o segundo também já foram esquecidos. Então ela vai assumindo compromissos que, no final das contas, quando ela vê que a coisa está complicada, é muito comum que ela inverta o processo. Ela se esconde na fase depressiva. Ela entra no buraco. Quando está no buraco, fica tão desconfortável que ela sai do buraco com um arranque e vai de novo para euforia. Então você não consegue controlá-la, porque nas duas posições ela tem uma visão distorcida de si e da realidade, ela não consegue enxergar. Há tratamentos para isso, você consegue controlar esse humor, mas não há experiência, né, de
cura desse processo, mas as outras depressões se consegue curar. Então, o tratamento geralmente combina a questão médica, a questão psiquiátrica, os medicamentos que equilibram a química cerebral, os tratamentos de natureza psicoterapêutica por meio de uma psicanálise, por meio de um psicólogo. Por quê? Porque há fatores emocionais embutidos. Há pessoas que têm maior dificuldade de enfrentar uma perda, de encarar um luto, de enfrentar uma decepção. Essas pessoas acabam sempre, no seu mecanismo emocional de enfrentamento, reagindo de uma forma exacerbada e negativa em relação a esses eventos. São pessoas que não têm a habilidade de tolerar frustrações. Por exemplo, nós com nossos filhos, sem saber, nós podemos estar criando uma pessoa com uma predisposição à depressão futura. Se todas as vezes que o seu filho tem uma decepção, alguma coisa, você corre e dá um brinquedo para ele, dá um dinheirinho para ele, dá uma comidinha para ele, para que ele não fique triste, você está ensinando ele que as frustrações e as dificuldades têm que ser rapidamente compensadas com alguma coisa. Se essa criança cresce sem entender que a vida é feita de desafios e que as frustrações fazem parte natural do nosso processo de vida, você pode estar criando uma pessoa frágil para enfrentar, que diante de decepções futuras pode buscar na drogadição, no álcool, ou nos comportamentos esdrúxulos a fuga necessária, ou numa depressão, porque a depressão nada mais é do que um processo de fuga psicológica. Isso obviamente nem sempre será, obviamente estou falando aqui no campo da psicologia, nem sempre será resultado disso. Quando você sofre um trauma, por exemplo, sofre um acidente, tem um trauma cerebral, seu cérebro passa a funcionar mal, você vai ter sintomas depressivos, mas você, numa estrutura psicológica, não é uma pessoa com predisposição necessariamente, mas um tratamento médico irá compensar isso. Então nós precisamos olhar a questão da depressão pela ótica da psicologia, da medicina, da psiquiatria. Precisamos, dentro dessa abordagem mais ampla, numa visão sociológica, ver as questões ambientais, mas não podemos esquecer, nós, principalmente os espíritas que conhecemos, o fator espiritual. É aí que as coisas começam a ficar mais complicadas. Por quê? Lembre-se do que eu disse no princípio. Somos seres de muitas eras, de muitas experiências, com muitos conteúdos acumulados. Dentro de uma visão psicológica, isso está conforme a visão espírita. A diferença é de que uma psicologia que não seja aquela que considera a imortalidade da alma vai ver o funcionamento da psique dentro da ótica atual. Como regulam as nossas emoções, como elas interagem. Tudo que a psicologia diz de cada um de nós no aqui e agora pode ser ampliado e estendido para uma visão imortal. É só uma questão de você entender, porque a mente é a mente, hoje, ontem ou amanhã. As emoções são as emoções, hoje, ontem ou amanhã. Todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, todo o nosso quadro mental é o mesmo. É um processo que vai evoluindo gradualmente. Assim como existem seres humanos maduros e imaturos, existem espíritos maduros e imaturos. Muitos de nós que estamos aqui com 40, 50, 60, 70 anos de idade, podemos ser seres humanos considerados maduros diante da vida, mas imaturos espiritualmente. Diante de uma visão cósmica, estamos ainda nos rudimentos da evolução. Ainda estamos aprendendo a enfrentar algumas coisas. Por isso é que o ditado diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. As experiências são adequadas a cada um de nós de acordo com a nossa capacidade de vivenciá-las. Se a vida trouxesse para cada um de nós algo que nós não somos capazes de enfrentar, nós podíamos ruir. Então não adianta trazer um peso muito grande se a estrutura do ser não suporta. E Deus não tem interesse nenhum em esmagar ninguém. É por isso que se diz que Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado. A doutrina espírita então nos ajuda a entender não só a depressão, mas como todos os transtornos do humor, os seus vários aspectos, o transtorno de ansiedade, o transtorno do pânico, o medo, todos eles na sua raiz fundamental, que somos nós mesmos.
Se procurarmos com calma, vamos encontrar. Por exemplo, no estudo da depressão, já sabemos que existem algumas situações que indicam que há uma predisposição genética. Seu pai foi, seu avô foi, seu trisavô foi. Dois gêmeos são avaliados, gêmeos univitelinos, e mostra-se que os dois têm predisposições semelhantes. Então, já se sabe que existem alguns fatores que indicam raízes genéticas, predisposição hereditária na questão da depressão. Mas por que você tem isso? Por que você nasceu numa família, tem um corpo que tem uma predisposição? Você pode tanto estar vivenciando isso por uma necessidade evolutiva, como este corpo pode ser apenas o resultado da sua própria memória gravada no seu perispírito. Todas as minhas experiências como ser imortal que sou estão gravadas no perispírito. É isso que nos ensinam os grandes espirituais. E o perispírito é a forma, é a matriz energética que está guiando, orientando a formação do corpo físico. Não é que ele é o molde no sentido absoluto, como se fosse uma forma que faz um corpo, mas ele estabelece as matrizes, as balizas que orientam a formação do corpo. E às vezes o perispírito pode chegar a ponto de sim servir como uma forma mesmo. Outro dia estava lendo, recapitulando, o caso de um policial americano que desencarnou morto com um tiro no coração. Ele reencarna não muito tempo depois. É uma criança normal, tranquila, que cedo começou a ter lembranças da outra vida. Ele lembra quem foi, diz qual era seu nome, diz onde morava, diz tudo, como se ele estivesse relatando a vida atual. E essa criança tinha um problema no coração. As análises mostraram que a falha na parte do coração dele correspondia exatamente ao local onde a bala havia atingido o coração do policial que morreu. Então, há vários casos de estudos de vidas anteriores, pessoas que se lembram, que mostram isso, que alguns problemas acontecidos na outra vida trazem sequelas para a vida presente. As obras espíritas nos mostram, de uma maneira muito reiterada, os casos daqueles que cometeram contra si atos de desatino, que chegaram ou ao suicídio, ou que, se não ao suicídio efetivo, mas que promoveram condicionamentos negativos no seu corpo, como por exemplo beber demais, desenvolver uma cirrose nessa vida, fumar muito, desenvolver um efizema, ou então abusar de toda ordem, e que na outra vida vem com disfunções, com restrições físicas nas áreas que houve abuso na outra. Isso não é uma herança necessariamente genética do outro, isso é uma marca que você, como seu perispírito, imprimiu no corpo novo, como uma necessidade de experiência, como uma necessidade de ajuste e de reajuste, não como uma punição. Muitas vezes as restrições físicas são impostas no mecanismo da expiação, quando nós não temos maturidade para escolher por nós mesmos a experiência. Então nossos tutores espirituais dizem: você precisa disso. Mas na grande maioria dos casos nós pedimos, nós queremos a restrição para que não haja mais abusos. É muito frequente que algumas restrições físicas e algumas disfunções emocionais nessa existência sejam apenas um processo de autoimposição nossa, ainda que inconsciente no presente, mas consciente na esfera extrafísica, como uma espécie de autopunição. Isso por quê? Porque nós, como seres imortais, não aprendemos ainda, ou estamos aprendendo com alguma lentidão, que errar faz parte do processo de aprender. A nossa cultura ainda é a cultura da culpa, é a cultura da punição. Ou queremos encontrar um responsável fora de nós, ou quando não conseguimos, nos penalizamos, nos acusamos.
nos recriminamos, nos punimos, porque trazemos a herança de que o infrator deverá pagar o que deve por meio da punição. Era a ideia da troca com Deus. Se eu sou um bom filho, se eu faço coisas boas, Deus me retribui com coisas boas. Se eu faço coisas erradas, Deus me pune. Então, quanto mais eu me puno, mais eu agrado a Deus, que quer me ver punido porque sou infrator. É a ideia da autoflagelação. É a ideia de que o pecador precisa se punir para resgatar seus pecados. Esta cultura que muitos de nós vivenciamos no campo da religião não desapareceu. Isso está em nós. É por isso que quando uma grande comoção social surge por um absurdo que nós assistimos acontecer, algo em nós diz, mas alguém tem que pagar por isso. Alguém precisa ser punido. Nós não conseguimos ainda vivenciar o processo da educação como um mecanismo libertador. Não entendemos ainda que o erro é resultado da nossa ignorância, como seres individuais e como seres coletivos. Então essa ancestralidade punitiva e autopunitiva ainda permanece em nós de maneira muito séria. E como nós que aqui estamos encarnados, tal qual os espíritos superiores nos explicam, somos espíritos, na grande maioria de nós, muitíssimo endividados, já que este planeta é um planeta designado como um mundo de expiação e provas, ou seja, onde predomina ainda os atos vinculados àquilo que nós chamamos de mal, como resultante da nossa ignorância. Este é um mundo onde o sofrimento ainda é o resultante do nosso modo de ser e ao mesmo tempo o remédio amargo que nos ajuda a nos curarmos. Isso é o que Jesus quis dizer quando disse que ainda é necessário que venha o escândalo, mas assevera que aquele que se torna o veículo para o escândalo é aquele que vai sofrer. Diz assim, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Este é um mundo de escândalos, é um mundo de mal moral, é um mundo onde o mal moral ainda predomina, onde o desejo do bem ainda não é o que predomina no coração dos homens. Nós queremos ser felizes, mas ainda não nos dispomos a vencermos o mal. Nós queremos que a felicidade nos seja trazida, nos seja dada, nos seja entregue. É por isso que acreditamos às vezes em doutrinas salvacionistas, entendendo que se confiarmos e acreditarmos em Jesus, Ele nos salva. Por um ato milagroso, sem que tenhamos que fazer nada, além de dizer, eu te aceito, Senhor. É por isso que acreditamos que ainda podemos procurar um sacerdote, confessando-lhe os nossos erros, aqueles que nós queremos dizer, Ele, em nome de Deus, nos livra dos pecados. Como se ao nos livrar dos erros, estivéssemos livrando das consequências dos erros. Então é aquela história que eu sempre gosto de contar. Eu estou brincando na rua, chuto uma bola, quebro a vidraça do vizinho, eu peço desculpa, vizinho, a gente boa e diz, tudo bem meu amigo, acidentes acontecem, que é isso, nós somos amigos, somos vizinhos, não vamos brigar por causa de uma janela. E eu fico morto de feliz porque o meu vizinho não ficou conhecido comigo e me perdoou porque eu quebrei a janela dele num acidente. Só que eu vou embora todo feliz, ai que bom, ainda bem que o meu vizinho me entendeu. E o vizinho diz, ei, tudo bem que foi um acidente, mas e a janela? Quem é que vai consertar? Uma coisa é eu não ficar magoado com você. Uma coisa é eu não querer revidar, não querer te punir. Outra coisa são as consequências dos seus atos. Nós podemos e devemos arrepender-nos de nossos atos, mas precisamos assumir as consequências dos nossos atos. Essa é a justiça. É assim que funciona. É por isso que se diz que é dando que se recebe, em todos os sentidos, inclusive nesse. Não podemos colher senão daquilo que plantamos. Não é que somos obrigados a colher do que plantamos, porque o meu vizinho podia ser muito bem uma pessoa generosa e dizer assim, tudo bem, já estava querendo trocar esses vidros mesmos. Aí eu fiquei livre duplamente, fiquei livre da cobrança e fiquei livre da obrigação de reparar a janela, mas pode ser que meu vizinho não possa. Então, um ato gera consequências, e essas consequências trazem em nós a sensação de que nós estamos comprometidos.
permitidos. Como espíritos que vêm de experiências infelizes, ora acertando, ora errando, infelizmente, pelo que entendemos no aprendizado que os espíritos nos trazem, mais errando do que acertando, estamos no mundo e antes de encarnarmos, a maioria de nós passou uma boa fase de tempo na dimensão espiritual. E numa dimensão espiritual ligada às zonas de sofrimento. É muito comum, as obras que nós lemos aí nos falam dos grupos socorristas que vão nas zonas profundas de sofrimento resgatar os espíritos sofredores, aqueles que de tanto sofrer pediram socorro, se arrependeram, pensaram e repensaram e lamentaram, porque muitos continuam sofrendo sem reconhecer que são os responsáveis pelo seu sofrimento. Mas aqueles que de alguma forma conseguiram entender que há um nexo de causalidade entre o seu sofrimento e as suas ações, pedem socorro. Os espíritos amigos detectam esses. Lembra daquela cena que André Luiz com os amigos espirituais joga uma rede de fios fluídicos e todos se agarram, mas só alguns conseguem subir, outros quando passam a mão pela rede não conseguem segurar os fios se desfazem nas suas mãos? É como se a rede fosse capaz de dizer, esse está pronto, esse não está pronto. Então não adianta tirar de quem está na zona de sofrimento quem ainda não conseguiu aproveitar aquilo que o sofrimento pode ter de curativo para si. Eles não estão naquela zona de sofrimento porque Deus determinou e os puniu, mas porque eles para lá se dirigiram. Quando lemos as obras, quando eu comecei a ler as obras, quando eu fiquei sabendo a primeira vez do Vale do Suicida, eu fiquei escandalizado, porque eu tinha aprendido com a doutrina espírita que não existe céu nem inferno, que Deus não criou o inferno. Não foi isso que aprendemos? Então, mas tem um tal de Vale dos Suicidas? Então tem um tal de abismo? Tem um buraco onde as pessoas vão? Quem fez esse buraco? Dá uma impressão para o neófito que começava a estudar que isso já era uma geografia pré-construída por Deus no mundo espiritual. E aí eu fui lendo muitas obras, eu tinha a impressão de que parece que o mundo espiritual tinha muitas caras. Ele era multifacetado, eram múltiplas as realidades. Isso me angustiava, eu dizia, gente, não consigo entender. Como é que é esse negócio de Vale do Suicida? Quem é que leva o suicida para o Vale dos Suicidas? Quem é que leva o Vale dos Políticos? Quem é que leva o político para o Vale dos Políticos? Não vão para lá de... Eu penso, às vezes, não vão para lá porque querem. Porque dizem que tem, sabe disso, né? Tem o Vale dos Políticos, o Vale dos Advogados, o Vale dos Juízes. Vamos parar por aqui, porque senão dizem, eu não sei, né? Então parece que tem um valezinho para cada um de nós, que ninguém ria, porque sempre vai ter um vale para algum de nós, né? Então vai por esse caminho, e eu ficava me perguntando desses vales. E um dia, aqui mesmo, Divaldo Franco esteve entre nós fazendo uma palestra, falava muito disso, e eu perguntei para ele uma coisa que eu tinha vivenciado, né? Uma experiência que eu tinha vivenciado, muito impactante para mim naquela época. Todo mundo fala de desdobramento, né? Se desdobra e vê o seu corpo, você fora. Eu saí do meu corpo, meu corpo. Eu não saí do meu corpo, pelo menos não vi o meu corpo daquele jeito. O Divaldo, no momento, me deu uma resposta nesse sentido, mas não foi assim que aconteceu. Eu estava tendo uma crise de raiva, estava descontrolado, brigando, gritando, paciente, entrando, correndo em casa. Eu estava numa semana tão ruim, que... Vocês já sentiram vontade de sair de vocês mesmos e ir embora? Para o ônibus que eu quero descer, que eu estou cansado. Pois é, eu me senti assim com relação a mim mesmo. Eu não me aguentava mais. Eu estava cansado daquele jeito de estar agindo e eu não conseguia parar de agir daquele jeito. E num átimo de tempo, que me pareceu assim, 1 minuto, 2 ou 3, mas que eu acho que durou alguns segundos, eu como que me vi de cima para baixo. Mas era interessante, porque eu não me reconheço uma pessoa tão benigna, mas
mas eu me via com tamanha amorosidade, como se eu fosse o meu pai. Eu me via com os olhos de um pai e com uma tolerância, uma compreensão, porque eu me via dizer assim: é isso o que ele pode viver por agora, sem aflição, sem julgamento, sem dizer pode, sem dizer não pode. É apenas uma visão amorosa de que aquele era o meu momento. E por um átimo de segundo, eu, enquanto estava aqui gritando, parei. Eu disse: ué, como é que eu posso estar gritando e estar me olhando lá de cima desse jeito? Divaldo me disse que isso foi graças a esse meu desdobramento. Eu devo ter ficado tão cansado da minha tempestade emocional que o meu eu profundo fugiu. Mas enquanto ele fugiu, me olhou, eu continuei gritando embaixo. Não parei de gritar, não. Parei de brigar, não. E aí, por causa da resposta do Divaldo, ele me falou assim: você se desdobrou em corpo astral. Corpo astral? Então isso tem a ver com a realidade mais próxima? Aproveitando, Divaldo, da sua fala do corpo astral, o que é isso que nós chamamos de umbral, hein? São tantas as realidades, porque a gente só conhece o umbral, viu? Vocês ficam vendo esses livros, Nosso Lar, Novo Horizonte, Horizonte não sei o quê, tudo é umbral. Não existe nenhuma descrição de nenhuma cidade espiritual propriamente dita. Lá onde a mãe do André Luiz vive, que é na dimensão espiritual propriamente dita, não se descreve nada, não sei se vocês perceberam. Fala-se de algumas situações, mas não se consegue dar uma descrição formal. Eu falei: o que é isso que nós chamamos de umbral? E Divaldo disse: ideoplastia pura. Ou seja, nós que vivemos nesse mundo somos os criadores tanto do que o mundo permite construir no mundo, na dimensão física, mas principalmente na dimensão espiritual. Então as zonas de sofrimento, as zonas de socorro, os buracos, os relevos, são todos frutos da nossa criação. Se a maior parte dos espíritos que vivem nesse planeta estiver pautado no bem, no equilíbrio, as construções serão harmoniosas, belas. Se a maior parte estiver desequilibrada, as construções serão ruins. Então, os vales são construídos por aqueles que acham que necessitam de um vale. E eles vão para lá sozinhos. Ninguém leva ninguém para uma área de sofrimento. Lembra? Isso aqui é a sua região de sofrimento, está aqui. Vou te depositar aqui, porque aqui é o seu vale. Não existe isso. Você vai para lá por um processo de atração. Nós nos procuramos, aqui na carne nós nos procuramos, na dimensão espiritual muito mais. Então muitos de nós transitamos em experiências infelizes durante às vezes muito tempo na região espiritual. E quando nos cansamos e somos resgatados, nem por isso apagamos as experiências, porque muitos de nós fomos capturados por ex-inimigos, ou por inimigos então ainda, que nos torturaram, que nos puniram. E o que é pior, nós fomos punidos porque acreditamos que merecíamos ser punidos. Os grandes líderes das chamadas trevas controlam os outros e baseiam o seu poder numa atitude de autocontrole, é óbvio, em cima da culpa de todos. Você precisa ser punido, você quer ser punido, e eu sou o seu agente da justiça. Por isso é que existem os tribunais no mundo espiritual, mas esses tribunais não estão nas esferas superiores, eles estão nas esferas inferiores. Porque nas superiores você é o seu juiz, você tem orientadores, não julgadores. Nas esferas inferiores você tem os julgadores. Então nós às vezes viemos para o mundo e nascemos com traumas. Se uma criança que teve uma infância mal nutrida emocionalmente pode desenvolver-se como um adulto frágil, um espírito que sofreu demasiadamente numa situação de terror no mundo espiritual, trará para o mundo físico, de acordo com as suas idiosincrasias, com as suas crenças, com os seus temores e com os seus traumas, um quadro muito grave. Alguns de nós já nascemos predispostos.
Há uma predisposição genética por consequência de uma predisposição de natureza espiritual. Gravamos, construímos um corpo com fragilidades naquela região. Existem algumas doenças psiquiátricas que só eclodem em algumas fases da vida. Você às vezes só vai desenvolvê-la quando surgir a experiência. Enquanto a experiência não surge, ela está lá quietinha. Você pode passar 100 anos sem que ela apareça. Se determinada experiência ocorrer, ela eclode. É como se fosse uma bomba que tem um gatilho, e se o gatilho for puxado, ela explode. Então nós trazemos em nós esses processos espirituais. O medo, a culpa, o remorso, o medo de enfrentar as consequências de nossos atos. Às vezes abusamos demais, por exemplo, de relacionamentos amorosos, então encarnamos e temos uma dificuldade enorme de iniciar relacionamentos amorosos. Não estou dizendo que todo mundo que tem dificuldade é porque fez isso. Podem ser outras. Você pode ter sido a vítima de ontem, mas pode ter sido o algoz. Ambas as situações geram condicionamentos negativos. E tudo isso está como uma base de transtornos de humor. Há pessoas que nessa vida têm tamanha dificuldade de se entregar emocionalmente que elas se preservam. Elas são não fóbicas no sentido natural, né? Elas são restritivas, elas prendem a sua energia, elas são avarentas emocionais. Ela tem dificuldade até de abraçar o outro. É como se o que ela tem é tão pouco para ela, que se ela interagir, ela vai perder e vão tomar dela. Então ela não se relaciona para não ter o risco de perder. Essas pessoas são pessoas que dentro da sua realidade e se preservando, vivem razoavelmente saudáveis, até que fenômenos possam desequilibrar esse processo. Ela pode de repente casar e ter um filho, e o filho ser alguém que exige atenção e afeto e abraço, e aí pode começar a haver um processo de desajuste, de dificuldade, porque o filho tem necessidades que a mãe ou o pai, graças às suas condições restritivas, não se dispõe a atender. O que Joana então nos diz? Que os panoramas espirituais de outras vidas e desta vida fazem com que nós procuremos ou evitemos determinadas situações. Então os transtornos de natureza do humor estarão a indicar sempre, ainda que hajam fatores predisponentes e causadores no ambiente físico, estarão a indicar sempre que as causas reais estão no espírito. Sueli Caldas Schubert, quando fala do tema, trazendo-nos experiências espirituais de alguns comunicantes, nos mostram que por trás de quase todo o processo depressivo, o que há é um grande processo autopunitivo. A pessoa que está num grande movimento interno de mais desvalia é alguém que está se punindo. É alguém que está fazendo isso, mas ao mesmo tempo está fugindo da necessidade do enfrentamento. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala das aflições, no item das instruções dos Espíritos sobre melancolia, os Espíritos nos dão um caso interessante, que interessantemente também está dentro de um guia de depressão da Associação Médica Americana, que é a melancolia. A melancolia não é muito usual hoje em dia, não é uma palavra muito usual, mas ela não se confunde com a tristeza propriamente dita. Ela é um quadro mais endógeno, mais entranhado, mais enraizado, mais incapacitante. E os Espíritos dizem assim: já perceberam que muitas vezes vocês sentem uma certa tristeza, uma certa angústia, um amolentamento, uma sensação de que a vida não tem muito sentido, de que há um vazio existencial, sintomas muito parecidos com a depressão? Aí eles assim, é bonita a explicação. Os Espíritos, não abordando a questão médica, dizem assim: é que vocês, como pássaros cativos de uma gaiola,
como o espírito se sente no corpo, cansados de se debater no universo limitado da gaiola, anseiam e desejam liberdade. Então eles pulam para um lado, pulam para o outro e não conseguem sair daquela gaiola. Aí se amofinam, se entristecem, se acabrunham. Ou seja, o amigo espiritual que descreve isso diz: nós compreendemos isso. É natural que vocês sintam isso. É natural que o pássaro queira sair da gaiola. É natural que ele queira voar. Mas é fundamental entender que a gaiola, no caso o corpo físico, está aí para te ajudar. No caso do passarinho, não serviria explicação, porque não tem como dizer para um passarinho que ele precisa de gaiola. Mas nós precisamos da gaiola do corpo. Porque a gaiola do corpo não é uma mera prisão. Será uma prisão para aqueles que assim encararem. A vida física pode ser uma prisão para os infratores, pode ser um hospital para os doentes e pode ser uma escola para os estudantes. As três coisas ao mesmo tempo, porque se você na prisão olhar com olhos de estudante, você aprenderá. Se aprender a perceber a terapia que a restrição de liberdade te traz, será um hospital. Dentro do hospital, quem é que num leito de hospital não se sente preso? Então depende de como você encara. Se você no leito de hospital se sente prisioneiro, aquilo é uma prisão. Se você olha aquilo e diz: estou precisando pensar na minha vida, agora foi só uma ameaça de infarto, pode ser que na próxima seja fulminante. Então é um momento de reflexão sobre a sua vida, de reavaliação. Muitas pessoas que viveram quase morte saem de lá renovadas. Então o hospital pode ser uma escola. Qual o aluno que, gostando de brincar na rua com o papagaio, não vai achar que a escola é uma prisão? Quantos de nós não gazetou aulas quando pôde? Hoje em dia fica mais complicado. Sentindo-se prisioneiros. Mas quantos de nós numa escola não recebem o afeto e a atenção das professoras, que às vezes não temos em casa, e com isso recebemos um medicamento emocional, um remédio para uma doença afetiva que podemos ter? Então todas as experiências podem ser olhadas pela ótica de uma prisão, de um hospital ou de uma escola. E aos que veem tudo isso como um grande templo de oração. Para Francisco de Assis, a vida era um grande templo de adoração a Deus, porque ele via Deus em tudo, até na pedra. Ele falava com pedras. Enquanto que para nós o mundo é árido e sem graça, esquisito, ele via tudo com uma extrema alegria e extrema beleza. Então a maneira de ver o mundo e de se ver, portanto, no mundo e de se ver a si mesmo é que vai determinar como você lida com essa realidade chamada você. Você é o seu universo. Você é o que você fez de você mesmo. E será o que está fazendo de você hoje. As dificuldades de hoje são consequência ou do seu pouco aprendizado, ou também das consequências dos equívocos de ontem. Mas também são as consequências dos acertos de ontem, porque nós não só erramos, nós também acertamos. Afinal de contas, a gente está reclamando de quê? Nós podíamos nesse instante estar vivendo lá no Oriente Médio, no meio do Hezbollah, sem poder dormir direito, com bomba na cabeça o tempo todo, ou no meio da África, tendo nossas filhas sendo sequestradas por extremistas islâmicos que as tornariam suas esposas, ou nós seríamos uma dessas esposas. Por que não estamos? É porque cada um de nós tem a experiência que necessita. A ideia de que nós temos o que merecemos nos leva à ideia de uma punição. Mas Deus, antes de tudo, é educador. Então o que nos chega é aquilo que é necessário para o nosso aprimoramento. E o aprimoramento visa a nossa libertação. A depressão faz parte do nosso processo de vida, porque faz parte das nossas experiências, à medida que nem sempre estaremos fortes e nem sempre estaremos fracos.
Mas precisamos reconhecer que numa situação ou outra, muito embora precisemos buscar e devemos buscar, no caso da depressão e de outros transtornos, ajuda médica, ajuda terapêutica, ajuda espiritual, vir aqui no Centro Espírita tomar um passe, pedir ajuda do presidente da casa para pôr no livro as orações, mas nós precisamos entender que nós somos os arquitetos de nosso destino. A ajuda é sempre bem-vinda, mas enquanto não assumirmos as rédeas de nossos caminhos, estaremos à mercê dos fenômenos e dos fatores que vêm de fora. Só seremos livres quando formos senhores de nossas vidas. Enquanto dependermos do que o que está em torno de nós vai determinar com relação à nossa caminhada, seremos escravos daquilo que não podemos controlar. Só é livre aquele que é capaz de controlar os fenômenos na sua vida. Só é livre aquele que é capaz de controlar a si mesmo. E só será capaz de controlar a si mesmo aquele que tiver conhecido a si mesmo a ponto de entender os seus processos. Do fato de sabermos que temos uma limitação ou uma potencialidade, não quer dizer que vamos vencê-la, mas quer dizer que vamos aprender com ela, porque às vezes a limitação de hoje é a grande escola para o potencial desenvolvido de amanhã. Por trás do grande medo está, na verdade, a grande coragem. O medo não é algo que existe por si só, mas é, na verdade, a ausência de algo que lhe contrapõe. Hoje, em nossas vidas, o medo emocional é a presença da ausência, olha o contrário, é a presença da ausência da fé. Quanto nós estivermos afastados da fé essencial, quanto menos estivermos conectados com Deus, quanto menos acreditarmos e tivermos a certeza de que a sua justiça é a sua misericórdia, e que a sua misericórdia é sempre justa, quanto menos acreditarmos e estivermos seguros de que o seu amor é magnânimo e não nos abandona nunca, quanto menos acreditarmos que nada acontecerá no universo sem a permissão e o conhecimento de Deus, tanto menos fé estará em nosso coração, tanto mais medo dominará as nossas emoções. Que Deus nos ilumine e nos encaminhe na direção da fé, porque a fé remove montanhas, não as que estão fora, mas aquelas que estão dentro de nosso próprio coração. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao Hermes pela sua mensagem. E vamos relembrar os companheiros no dia de amanhã, na sede da Federação, em frente ao shopping, com o Wagner da Silva. Quem é Jesus? Ainda uma homenagem aos 150 anos da mensagem do Divino Mestre, na sua mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, do cristianismo redivivo. E nós todos estamos convidados para estarmos lá participando desse banquete espiritual. Na quinta-feira, no Centro Espírita Chico Xavier. Para quem não conhece este centro espírita, uma casa maravilhosa, você sai da BR para Jatuarana, terceira rua esquerda, você vira, quarteirão de trás todinho é o Centro Espírita Chico Xavier. Da Avenida Jatuarana você enxerga o portão do centro, bem na esquina onde tem uma máquina de arroz antigamente, mas ainda tem um nome. Terceira rua, sai da BR, ali no viaduto, terceira rua esquerda, é o Centro Espírita. Justiça divina e as aflições humanas, com Jorge Larrañaga. Na sexta-feira aqui, o Hélio Ribeiro Loureiro, do Rio de Janeiro, lá de Niterói, que é o responsável pelo seminário no OAB, no sábado à tarde, dinâmica da reunião mediúnica, e no domingo de manhã, perdão e auto-perdão. Para este seminário da OAB, nós estamos ainda com inscrições abertas. Tem um número limitado. A OAB não é igual no PAC, tinha 1000 lugares. Na OAB são 240 lugares. Nós temos ainda algumas vagas para quem quiser participar desse seminário, principalmente do perdão e auto-perdão, onde nós mergulho nesse universo interior.
Mas na sexta-feira ele estará aqui nesse mesmo auditório, falando sobre o homem de bem. Está vindo do Rio de Janeiro para trazer a sua experiência. Ele é ex-presidente da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro e é diretor do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Vamos então para a nossa prece final. Vamos nosso passe hoje, tal qual ontem do Jacó, vai ser um passe coletivo. Nossos médios estão postos na sala de baixo. Vamos mentalizar a figura magnânima de Jesus, sentir a sua presença ao nosso lado, porque Ele afirmou que onde estivessem pessoas reunidas em seu nome, aí Ele estaria. E não temos dúvida nesse momento, Senhor, da Tua presença amorosa nos envolver a todos, pacificando o nosso mundo íntimo, dulcificando a nossa vida e nos ajudando a entender que pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade da construção do reino de Deus em nós, pelo bom proceder, pela conduta reta, pelo serviço da caridade fraternal, pelo combate sistemático e permanente contra as nossas imperfeições e, acima de tudo, Senhor, pelo esforço constante de mantermos a pureza dos nossos corações. Nos ajude a sairmos vitoriosos dessa experiência carnal, depois de tantas experiências equivocadas, depois de tantas oportunidades perdidas. Neste momento te suplicamos força, coragem, ânimo, para não desistirmos deste ideal de seguir as tuas pegadas traçadas no teu evangelho de luz e de amor, de luz e de esperança. Sê conosco, Senhor. Sê conosco sempre, para que a vitória final se faça ao término desta experiência na carne. Que o benfeitor amigo desta casa, que nos ensina que nunca devemos em hipótese alguma perder a vigilância do ideal abraçado. Nunca devemos nos sentir vitoriosos enquanto não dermos o último passo na jornada terrena, porque diz ele que no último passo da jornada poderá haver um abismo intransponível, que nós só nos sintamos jubilosos ao término da última passada da caminhada desta experiência carnal. Permaneça em nossos corações, Senhor, nos abraçando e nos guiando na direção do Teu amor, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos. Até amanhã na Federação, então.